A Europa curvou-se ante o Brasil. 7-2, 3-1. A injustiça de 7, 4-0, 2-1, 2-0, 3-1 e meia dúzia na cabeça dos portugueses. Este poema foi escrito por Oswald de Andrade, publicado no livro Pau-Brasil em 1924, que foi lançado na cidade de Paris. Isso porque o Oswald era chiquérrimo e banqueiro e havia enriquecido com o café e posteriormente com a bolsa de valores, perdendo tudo depois em 1929. Estes placares mostrados por Oswald nos falam de um momento em que o mundo estava conhecendo pela primeira vez o futebol brasileiro, mas o que o Oswald queria que o mundo conhecesse era algo mais: a arte brasileira e a cultura brasileira. Para isso, os modernistas sabiam que era necessário um esforço maior, um esforço de reinserir o Brasil no eixo das artes globais, ou seja, fazer com que o Brasil, pela primeira vez em sua história, deixasse de copiar as artes europeias e passasse a fabricar uma arte 100% brasileira. Por isso, nessa aula nós vamos estudar os manifestos do modernismo, os 3 textos da primeira fase de nosso modernismo, em que os nossos artistas se colocam contra a arte do passado e em defesa de uma nova arte moderna para o Brasil. Antes de mais nada, é preciso que a gente compreenda que o nosso modernismo é dividido em 3 fases históricas. São elas: a primeira fase, chamada também de fase heróica, o que significa a fase em que os artistas modernos se colocam contra os parnasianos e contra os românticos. A segunda fase, que vai de 30 a 45, que não nos interessa agora, e a terceira fase, que vai de 45 a 60 e que também não nos interessa nesse momento. Durante a primeira fase de nosso modernismo, portanto, nós vamos produzir 3 manifestos. Antes de mais nada, nós chamamos de manifesto um tipo de texto em que uma pessoa ou um grupo de pessoas defende um conjunto de ideias e, em geral, se opõe a outro conjunto de ideias. Veja o que diz aqui o dicionário UAS. Declaração pública ou solene na qual um governo, um partido político, um grupo de pessoas ou uma pessoa expõe determinada decisão, posição, programa ou concepção. I can't stop doing that. Isso é muito curioso, porque se fôssemos para nós escolhermos os 5 textos mais importantes da década de 20, ou seja, da primeira fase de nosso modernismo, seria quase impossível deixar os manifestos do modernismo de fora. Se fosse, entretanto, para escolher apenas um texto, o mais importante, o mais genial e relevante do modernismo de primeira fase, eu diria, é o Manifesto de 1928, de Oswald de Andrade. Vamos então para o primeiro manifesto, aquele mesmo que foi lido por Mário de Andrade nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, na ocasião da Semana de Arte Moderna. Lembra disso? Este manifesto foi publicado no mesmo ano, em um livro que se intitula Pauliceia Desvairada e que foi lançado em 1922. Antes então dos poemas, o Mário de Andrade coloca um manifesto sob o nome de Prefácio Interessantíssimo, prefaciando o livro, portanto. Este manifesto pode ser resumido nas seguintes reivindicações. O Mário de Andrade começa dizendo assim, Leitor está fundado o desvairismo. Atenção! Lembra que lá em 1917, falamos na última aula, o Oswald de Andrade tinha chamado o Mário de Andrade de meu poeta futurista? Pois bem, no seu manifesto, o Mário diz assim: não sou futurista coisíssima nenhuma, eu sou desvairista. O que é desvairismo? Desvairismo é tipo assim, uma variante brasileira do futurismo. Lembra que o futurismo é uma vanguarda que começa na Itália. Assim como as vanguardas europeias tiveram seus manifestos, por exemplo, o Marinetti escreve o Manifesto do Futurismo lá na Itália. O André Breton escreve o Manifesto do Surrealismo em 1924 na França. O Hugo Ball escreve em Zurique o Manifesto do Dadaísmo e assim por diante. O modernismo brasileiro, que é uma espécie de vanguarda brasileira, vai ter o seu manifesto primeiro, portanto, escrito por Mário de Andrade. E o nome deste manifesto, digamos, pode ser chamado de Manifesto do Desvairismo, ok? Esse desvairismo pode ser entendido da seguinte forma: uma atitude antirracionalista que se coloca contra a produção clássica de arte. Falamos aqui da negação do nacionalismo e do idealismo romântico, e também na tentativa de busca de um novo nacionalismo que seja agora crítico, irônico e não
idealizado como foi no romantismo. Outra atitude fundamental, outra reivindicação fundamental de Mário é a liberdade. Quando nós falamos de liberdade em poesia, em geral nós estamos falando de versos livres e brancos. Ou seja, versos que não possuem métrica e versos que não possuem rima, se opondo novamente ao formalismo dos parnasianos. Outra questão fundamental levantada por Mário de Andrade é a ideia de que ele escrevia brasileiro, ou seja, ele já não escrevia mais segundo a gramática, segundo a fonética, segundo a lógica portuguesa. Ele diz assim: escrevo brasileiro, se uso a ortografia portuguesa é porque me dá uma ortografia e funciona. Ou seja, eu já não obedeço mais à lógica portuguesa, apenas à lógica da grafia da língua portuguesa, porque isso também, né? Ou melhor, o Brasil não obedece mais à lógica sintática e semântica portuguesa. O que o Mário de Andrade faz aqui é assumir isso, reivindicar isso como um manifesto de arte brasileira. E, muito consciente de que nós já estamos na modernidade, ele termina dizendo: está acabada a escola poética, desvairismo. Ou seja, o modernismo não pode mais ser considerado exatamente uma escola poética. Ele, na verdade, é um confronto com a noção de escola poética. Embora se diga por aí, sim, a respeito do modernismo, que ele seja uma escola artística. E aí ele diz: no próximo livro fundo outra, ou seja, essa aqui só vale para esse livro, no próximo livro eu invento mais uma. Uma outra fala muito interessante do Mário de Andrade, que na verdade é posterior ao manifesto, mas que resume bem o espírito do manifesto, é muito riso e pouco siso, ou seja, uma arte zombeteira. É o mesmo princípio por trás do dadaísmo, a ideia de que zombando do passado, nós podemos desconstruir as noções clássicas de arte. Resumindo por fim, galera, nós poderíamos dizer que todo esse manifesto do Mário de Andrade, ele é uma grande tentativa de renovação da inteligência brasileira em 1922. Em outras palavras, o Mário de Andrade era o único cara que sabia realmente o que queria, ou que tinha uma reivindicação mais ou menos coerente para fazer. Em geral, a galera lá em 1922 estava apenas fazendo barulho, batendo panela, reivindicando uma série de coisas, mas ninguém de fato sabia o que queria, com exceção de Mário de Andrade com seu Manifesto do Desvairismo, ou Prefácio Interessantíssimo. Aqui nós temos o Prefácio Interessantíssimo de Mário de Andrade, em que ele começa: leitor, está fundado o desvairismo, e olha logo em seguida: este prefácio, apesar de interessante e inútil, veja aqui que o riso é um forte aliado dele. E ele vai então defendendo vários pontos, veja que a extensão é grande. E olha como ele é muito claro a respeito do que diz: não sou futurista de Marinetti, disse e repito, tenho pontos de contato com o futurismo. Oswald de Andrade me chamou de futurista. Errou, a culpa é minha. Eu sabia da existência do artigo e deixei que saísse. Tal foi o escândalo que desejei que a morte do mundo. Era vaidoso, quis sair da obscuridade, ou seja, quis ser conhecido. Veja como as atitudes dos modernos nem sempre são tão coerentes. Eles simplesmente faziam barulho muitas vezes. E aqui talvez a parte mais importante do manifesto, sabe aquela coisa dos pronomes portugueses e brasileiros? Tipo assim, telefonate ou te telefonei. No Brasil nós preferimos a próclise, colocamos o pronome antes do verbo. E lá em Portugal, eles em geral usam a ênclise, telefonate, usam o pronome depois do verbo. Se você, por acaso, for a Lisboa e tomar o metrô de Lisboa, você vai ouvir ali a seguinte frase: atenção ao intervalo entre o comboio e o cais. Enquanto no Brasil se diz, em São Paulo, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Você realmente acha que essas duas frases obedecem ao mesmo sistema lógico? De alguma forma sim, porque sintaticamente elas são idênticas, mas semanticamente elas têm um abismo entre si, e sobretudo um abismo fonético. Atenção, intervalo entre comboio e cais. Enquanto em São Paulo, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. O Mário de Andrade, com muita clareza, diz: escrevo brasileiro. E olha só, ele usa o se com i. Veja que ele já está se aproximando mesmo da fonética brasileira, escrevendo conforme os brasileiros falam e não conforme a gramática normativa portuguesa
prega. A título de ilustração, vamos ler um poema de Mário de Andrade para procurar essas características de que ele fala dentro de sua poesia. Para começar, observando a mancha do poema na página, nós já percebemos com muita clareza que se trata de um poema escrito em versos livres e brancos. Para começar, porque ele possui versos de várias extensões. Não há uma regularidade de estrofes, assim como não há uma regularidade de rimas. Não há rimas isomórficas nesse poema, assim como não há versos isomórficos. Abancado à minha escrivaninha em São Paulo, na minha casa na Rua Lopes Chaves, de supetão senti um friume por dentro, fiquei trêmulo, muita comoção, com um livro Palerma olhando para mim. Vejo uma situação cotidiana e patética. Não há nenhuma idealização, nenhuma grandiloquência nesta cena contada por Mário de Andrade. Não vi que me lembrei que lá no norte, meu Deus, muito longe de mim, na escuridão ativa da noite caiu, um homem pálido, magro, de cabelo escorrendo nos olhos, depois de fazer uma pele combate no dia, faz pouco se deitou e está dormindo. Este homem é brasileiro, que nem eu. Olhem a noção de brasilidade que agora sai do eixo Rio-São Paulo e se estende por todo o país até o norte. Esta noção de unidade cultural vai ser muito importante para os modernistas de primeira fase. A tentativa de criação de uma identidade brasileira que abarque todo o Brasil nas suas singularidades. Resumindo então as três principais coisas que manifesta, que reivindica Mário de Andrade em seu manifesto, seriam elas: liberdade estética, liberdade de expressão, ou seja, verso livre, verso branco. Brasilidade, sobretudo na linguagem, e muito riso e pouco siso, ou seja, uma arte zombeteira e que zombre sobretudo da tradição clássica. Se o primeiro manifesto de Mário de Andrade marca a abertura do modernismo no Brasil, o segundo manifesto de Oswald de Andrade marca o seu amadurecimento. O Mário de Andrade pode ser entendido, digamos assim, como uma espécie de Pelé do nosso modernismo, pelo seu caráter organizador, disciplinador, estudioso. O Oswald de Andrade, por outro lado, é uma espécie de Mané Garrincha, pelo seu caráter anárquico, rebelde, indisciplinado, mas que serve como ponto de inflexão para a criatividade e a inventividade do modernismo brasileiro. Em 1924, portanto, Oswald escreve um texto intitulado Manifesto de Poesia Pau-Brasil, que vai ser publicado no jornal. No mesmo ano, ele escreve este livro intitulado Pau-Brasil, 1924, lançado em Paris, como já disse para vocês, em que ele vai fazer vários poemas que demonstram esteticamente as ideias que ele havia levantado em seu manifesto. A primeira frase do Manifesto de Poesia Pau-Brasil é muito forte. Oswald começa dizendo: a poesia existe nos fatos, ou seja, a poesia idealizada dos parnasianos, dos românticos, a poesia feita de nuvens, ela precisa descer até o chão. Uma poesia, portanto, feita de cotidiano, de situações banais, uma poesia com mais pitadas de realismo, mostrando questões sociais brasileiras como a desigualdade social, como a diversidade cultural, ou seja, um Brasil que não tenta mais ser Europa e não tenta mais ser europeu. Olhem como ele continua. Os casebres de açafrão e de ocre nos verdes, a favela sob o azul cabralino são fatos estéticos. Ou seja, a favela, que é um objeto que foi absolutamente escondido na literatura brasileira até o século XX, a partir de agora passa a ser fator de identidade e de orgulho. As ideias do Oswald são tão avançadas que elas ainda hoje são modernas e contemporâneas. Não é verdade, Anitta? Vai Malandra! O clipe de Vai Malandra de Anitta foi considerado revolucionário, moderno e contemporâneo porque ele estava usando o que de fundo? A favela. Perceba como o Oswald de Andrade já está nos exibindo uma noção de Brasil que, atenção, é a mesma que nós temos até hoje. Sim, amiguinhos, os grandes inventores do Brasil, tal como você conhece, foram os modernistas da primeira fase. O que o Oswald propõe aqui, quando ele aproxima a poesia e os fatos, nada mais é do que uma aproximação entre a poesia e a sociedade. Uma aproximação
radical dos fatos poéticos e dos fatos sociais. Ele também vai propor uma revisão crítica e irônica da história do Brasil, ou seja, uma espécie de inversão da lógica de colonização, em que a partir de agora eu passo a rejeitar a história oficial e a revisitar a história do Brasil, contando os fatos a partir de uma perspectiva brasileira. Nós temos também, como em Mário de Andrade, uma certa noção de língua brasileira e de brasilidade, uma reivindicação de identidade cultural para o Brasil. Há vários poemas aqui do livro Pau-Brasil que serviriam muito bem para demonstrar quais eram as ideias de Oswald de Andrade, mas vamos pegar alguns aqui dos mais famosos. Para começar, o seu livro Pau-Brasil se abre com uma seção intitulada História do Brasil. Nessa seção, na primeira parte, chamada Pero Vaz de Caminha, basicamente o Oswald de Andrade fica recortando pedaços da carta de achamento do Pero Vaz de Caminha e picotando elas em versos. Mostraram-lhes uma galinha, quase haviam medo nela, e não queriam pôr a mão, e depois a tomaram como espantados. Veja, este trecho da carta do Caminha de fato está lá, ele não foi alterado por Oswald de Andrade, mas quando o Oswald pega este poema, pega esta carta, picota em versos, ela se torna cômica e até descontextualizada. É como se o Oswald estivesse dizendo assim: não me interessa mais a versão portuguesa do descobrimento do Brasil, eu agora vou pegar a carta, vou picotá-la para dar a minha versão, a nossa versão brasileira. É interessante a escolha dessa carta porque na verdade ela tinha ficado guardada na Torre do Tombo lá em Portugal por anos e anos e anos. Foi apenas uma espécie de reforma que a encontraram meio por acidente, e na época quem governava Portugal de verdade era o déspota esclarecido Marquês de Pombal, que tinha algum conhecido, um primo no Brasil. Ele manda essa carta por intermédio desse sobrinho, e chegando aqui, a carta se torna uma espécie de ícone de nacionalidade, sobretudo depois de 1822, da independência do Brasil. Veja só, esta carta, portanto, que é um símbolo do Brasil oficial, nas mãos do Oswald, se torna um objeto de crítica, de ironia. O que o Oswald está fazendo é uma desconstrução da noção oficial de Brasil, a tentativa de uma construção crítica e irônica de identidade brasileira. Por exemplo, depois de dançarem, Diogo Dias fez o salto real. O Diogo Dias é um cara que tinha ali uma sanfoninha e ele toca e os índios e os portugueses dançam todos juntos. Veja só, o Brasil já começa meio que com um carnaval e o Oswald deixa isso muito claro pra gente. Ou, por exemplo, o modo como ele zomba da noção que os portugueses tinham das Índias. Eram 3 moças bem gentis, bem moças, com cabelo muito preto pelas espadas, e as suas vergonhas, tão altas e tão saradinhas, que de nós muito bem as olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Você pode até achar que o Oswald inventou isso, mas não, isso está na Carta do Caminha. É extremamente cômico. O que o Oswald de Andrade está dizendo é alguma coisa como assim: a própria noção do descobrimento do Brasil já possui uma carga cômica, quase absurda. Vamos rir de nosso passado, vamos rir de nosso descobrimento. A defesa da língua brasileira ao invés de língua portuguesa aparece muito fortemente neste poema, que se chama Vício na Fala. Oswald diz assim: para dizerem milho, dizem milho. Para dizerem melhor, mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, telhado. E vão fazendo telhados. Quem de fato constrói o Brasil não são seus doutores, não são seus burgueses, não são a sua elite, e sim a gente simples e pobre, que dia a dia constrói a própria noção de brasilidade, como por exemplo, mió, pió, teia, teado. São, portanto, uma riqueza cultural do Brasil, e não os doutores que querem fingir que moram na Europa. Ele vai tratar do mesmo tema neste poema, O Gramático. Os negros discutiam que o cavalo se espantou, mas o que mais sabia disse que era se espantarrou. Não há mais nenhum vestígio aqui de uma noção portuguesa ou normativa de língua portuguesa, e sim de uma língua brasileira. A mesma coisa aqui, o capoeira. Quer apanhar, soldado? Quer apanhar? Pernas e cabeças na calçada. Veja que há um forte tom anárquico em que um capoeira, um mestiço, um mulato brasileiro, portanto, ou um negro, vai dar uma rasteira num representante do Estado e do poder oficial instituído. É como se o Oswald estivesse dando uma rasteira na própria noção de Brasil oficial. O mais famoso poema, entretanto, dessa safra será este poema famosíssimo chamado Pronominais, em que ele diz: dê-me um cigarro. Veja aqui a
ênclise, o pronome após o verbo. Diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: "Já diz, camarada, me dá um cigarro", ou seja, a próclise, o pronome colocado antes do verbo. É uma defesa da forma brasileira de falar e de construir a lógica gramatical. Temos por fim o terceiro, último e mais radical projeto da primeira fase de nosso modernismo, também de autoria de Oswald de Andrade, intitulado Manifesto Antropófago. A história é a seguinte: Tarsila do Amaral, que nesse momento era companheira de Oswald de Andrade, o presenteia com este quadro aqui, que ainda não possuía nome. Oswald de Andrade, junto com o poeta Raul Bopp, decidem intitular a obra de Abaporu, que significa homem que come carne. Este homem que come carne é uma espécie de gigante canibal que representa o brasileiro. Observe que ele está fazendo uma paródia aí com o pensador do Rodin. O pensador do Rodin, entretanto, está pensando a respeito do homem ocidental, enquanto o Abaporu está pensando acerca da brasilidade. Oswald aqui leva ao ponto mais radical possível a noção de uma inversão da lógica da colonização. É uma espécie de tentativa de narrar a história do Brasil a partir de uma perspectiva indígena, inaugurando a história do Brasil numa espécie de mito moderno e crítico da nacionalidade. Isso porque, se nós observarmos o Manifesto Antropófago, nós veremos que ele é assinado aqui ao final e datado da seguinte forma: em Piratinga, São Paulo, em Tupi-Guarani, ano 374 da deglutição do bispo Sardinha. É como se o Oswald de Andrade dissesse assim: o ano zero do nascimento do Brasil não é o ano em que Pedro Álvares Cabral chegou aqui e colonizou o país. Muito pelo contrário. O ano zero do Brasil é o ano em que o primeiro índio canibal comeu o primeiro europeu, o bispo Sardinha. Ou seja, a inversão da lógica colonizatória de Oswald aqui é total e radical. Não é o português que colonizou o Brasil, e sim o brasileiro que comeu aquilo que interessava do seu colonizador. Essa noção radical acerca da identidade brasileira vai ser uma das mais belas páginas já escritas em nossa literatura de todos os tempos, e que vai merecer mais atenção nossa em nossa próxima aula, em que falaremos mais sobre Oswald de Andrade e sobre a antropofagia. Até a próxima e adeus.